E se a maternidade fosse, na verdade, um caminho para voltares a ti? Olá, sou a Inês, mãe, coach espiritual, produtora de eventos e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, histórias de outras mães e conversas com profissionais. Aqui vais encontrar partilhas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe Não Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Olá, bem-vinda! Olha, eu hoje queria muito falar contigo sobre um tema que eu acho que de facto nós valorizamos muito e que nós normalizamos imenso, que é o cansaço. E eu acho que, obviamente, que a maternidade traz cansaço. Quem disser que não traz, pronto, não sei muito bem como é que vive a maternidade, mas efetivamente traz. Agora, porque é que este tema para mim se tornou tão importante e relevante? Porque eu passei por uma experiência recentemente, durante esta gravidez, que é a minha segunda gravidez, que foi assim, foi mesmo assustador. Então houve dois pontos. O primeiro foi descobrir que estava com anemia, e o segundo ponto, descobri que tinha hipoglicemia muitas vezes durante o dia. Hipoglicemia, para quem não sabe, no fundo é basicamente quando nós temos açúcar no sangue, nós precisamos de consumir açúcar, sendo que não tem que ser açúcar branco de todo, idealmente até é de açúcares, digamos, complexos, tipo carboidratos complexos. E eu não vou falar aqui, digamos, no lado científico das coisas, porque não é a minha área. Vou recomendar, digamos, algumas coisas, mas são que depois vocês podem aprofundar, porque não é a minha área. Eu só quero alertar. Por o que aconteceu? Vou-vos contar a minha experiência. Então, portanto, esta gravidez tem sido uma gravidez bastante exigente em termos físicos. Eu estou agora no 3º trimestre e agora, finalmente, estou a sentir, digamos que, maioritariamente tenho energia, maioritariamente estou bem disposta, maioritariamente estou bem, se bem que tenho na mesma dias menos bons. O que é que aconteceu? Eu tive o início da gravidez mesmo de cama e foi um início de gravidez mesmo muito, muito exigente, em que desafiou uma série de coisas mais a nível emocionais e psicológicos que eu depois também partilho noutro episódio. Mas o que eu gostava de explicar hoje é que eu, no 2º trimestre, continuava a sentir-me exausta. E quando eu vos digo exausta, era uma sensação mesmo de não conseguir fazer nada. Ou seja, eu ia buscar, portanto, durante o dia, durante a manhã fazia pouco, digamos, estava por casa, não era assim uma coisa muito ativa. E basicamente ia buscar a Sofia à creche. E a minha atividade, digamos, do dia era ir buscar a Sofia à creche e estar com ela até o meu marido chegar a casa, o meu parceiro chegar a casa. E que basicamente ele depois chegava e ele vem relativamente cedo para casa, portanto pelas 5h30, 6 ele já está em casa. Ele é que faz o jantar neste momento, ele é que arruma com tudo. Portanto, digamos que neste momento da minha vida eu nem tenho uma série de atividades físicas exigentes, sem ser algumas, digamos, obrigações da casa e alguns trabalhos que eu vou fazendo. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu mesmo assim estava completamente de rastos. E o que é que me assustou foi que, portanto, eu decidi, em conjunto com a minha doula que me está a acompanhar, com a Catarina, voltar a analisar a ferritina e analisar, fazer análises e perceber, e descobrimos que eu estava mesmo com os níveis muito baixos de ferro. Bom, isto foi o primeiro ponto. Eu nunca tinha tido anemia na vida, tenho amigas próximas que tiveram e lembro-me até na adolescência com a menstruação e tudo, mas mais uma vez, digamos que é normalizado esta questão do estás muito cansada, é normal, está tudo bem, não faz parte, estás grávida, tens ferro baixo, estás grávida, está tudo normal. Não, vocês não estão a perceber, eu comecei a tomar ferro e passado 3, 4 dias eu senti uma diferença gigante. E não é só na energia durante o dia, eu comecei a dormir melhor, consegui dormir a noite toda, que eu não estava a conseguir dormir, e não era por um desconforto físico ou algo assim, era mesmo porque o meu corpo obviamente estava em déficit e portanto eu estava constantemente a acordar com um mal-estar, mas não era uma questão por exemplo,
Eu sei que a partir de um certo momento é comum nós nos sentimos desconfortáveis, sei lá, a barriga não tem posição, depois já temos o braço meio dormente, dói-nos as pernas, pronto. Isso são coisas, digamos, mais comuns, que também eu acho que se deve analisar e perceber se é normal, mas é mais comum, sobretudo no final da gravidez. Aqui estávamos a falar de um acordar simplesmente, entre aspas, porque sim, pronto. Isso é uma coisa. E, portanto, comecei a dormir a noite toda, comecei a precisar dormir menos horas, porque dormia a noite toda, e durante o dia estava com muito mais energia, nada a ver. Portanto, ok, ferro. E depois a outra coisa que eu descobri, e isto foi na sequência de vários elementos que aconteceram, no fundo, eu tive uma conversa com uma amiga que tinha aquele, que eu não sei se tu conheces, mas basicamente é um medidor de glucose, que é um medidor que tu podes colocar no braço, que é assim um tipo, de fora parece simplesmente um adesivo, e aquilo é um medidor que consegue medir ao longo de todo o teu dia quanta glicose é que tu tens no sangue, ou seja, quando tu comes, quando não comes, ele vai medindo e vais avaliando e percebendo quais são os teus padrões. O que é que aqui é super interessante? É que, portanto, em primeiro lugar eu descobri que eu tinha hipoglicemia, portanto não tinha açúcar suficiente no corpo a noite toda, e durante o dia tinha muitas vezes. E o que é que era ainda mais interessante? Duas coisas. Primeiro, é que muitas vezes eu tinha fome, e eu acabava por, vou só comer isto, ou vou só comer aquilo, ou seja, não me alimentava de uma forma, digamos, recheada. E quando eu estava com esse medidor percebi que esses eram os momentos em que a minha hipoglicemia estava a descer, tipo, mesmo assim em catadupa. E a outra coisa foi a questão dos enjoos, que é, os dias em que eu me sentia mais enjoada eram os dias em que eu tinha mais hipoglicemia. Portanto, o que aconteceu? Eu li um livro sobre este tema, siga a miúda também no Instagram, eu depois posso-vos colocar aqui na descrição para vocês verem, mas cá até já ouviste, é a Glucose Goddess, e ela, no fundo, tem todo um livro sobre este tema. Portanto, eu não vou entrar em detalhes, se tu tiveres interesse, pesquisa, vê, porque eu acho que é um tema muito, muito interessante, e o que também estamos a descobrir agora, e cada vez mais se ouve falar, é o impacto desta questão da glicemia e etc., a provocação que isso tem, ou a consequência que isso tem a nível da nossa saúde a longo prazo. Portanto, seja diabetes, seja Alzheimer e demência, seja outro tipo de coisas como cancro. Portanto, estamos cada vez mais a ver uma relação entre o tipo de alimentação que nós temos e o facto de nós consumirmos demasiado açúcar rápido e, portanto, temos picos glicémicos altos e baixos muito frequentes e toda a consequência disso e a consequência que isso tem na nossa vida a longo prazo. Portanto, primeiro eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares em muitos aspectos, comecei a consumir muito mais. Por exemplo, uma das coisas que ela fala nesse livro tem a ver com a sequência em que tu comes as coisas e deixar os carboidratos para o final da refeição, portanto, começar com vegetais, depois passar para a proteína e no fim comer os carboidratos, e tudo isto faz com que o teu corpo demore mais tempo a digerir a comida e, consequentemente, tu não só te sintas mais saciada, mas, sobretudo, não tenhas esses picos, sejam para cima como para baixo, glicémicos. E a razão pela qual eu estou a falar disto é porque realmente isto mudou a minha vida. Isto foi tipo uma mudança radical no meu bem-estar durante esta gravidez. E apesar de eu ainda hoje ter alguns dias menos bons, e eu consigo muitas vezes identificar que está relacionado com a alimentação, apesar disso, houve uma mudança drástica. E tudo bem, eu sei que no meu caso em concreto, a gravidez vai melhorando em termos de enjoos e, portanto, ao final da gravidez é comum ter menos enjoos, claro. Mas eu consigo-vos dizer que, como eu tinha esse medidor, eu conseguia fazer uma relação mesmo direta. E foi assim, tipo, de abrir, pronto, eye-opening, né? Abriu-me os olhos para este tema. E eu nunca tinha, na verdade, aprofundado este tema. Portanto, para terminar, o que é que eu gostava de dizer? Gostava muito de te convidar e incentivar a, por favor, se estás muito cansada, fala com um profissional da tua confiança, faz análises e, sobretudo, eu acho que este ponto também é super importante e eu vou-te dizer como é que eu tenho feito e depois, obviamente, tu fazes o que tu entenderes.
Mas o meu processo tem sido, eu primeiro falo com a pessoa que me acompanha, e pode ser uma nutricionista, pode ser, lá está, a doula que me acompanha tem especialização em nutrição e, portanto, tem este conhecimento. Pode até ser o teu médico de família, se o teu médico de família for alguém que esteja realmente interessado e que tenha conhecimento nesta área, mas normalmente são temas tão específicos que eu acho que deviam ser abordados por pessoas que estão nesta área específica de saúde da mulher, digamos assim. E o primeiro passo é avaliar e perceber quais são os teus sintomas e perceber que tipo de análise é que faz sentido fazer. Depois de fazeres as tuas análises, e este é outro ponto muito importante, é saber analisar. Porque o que é que acontece? Isto parece que é óbvio, mas não é. Porque o que é que acontece? Se tu fores a um médico, digamos, genérico, o que ele vai fazer é vai simplesmente olhar para os parâmetros. E o que acontece é quando tu tens alguém que realmente sabe o que é que... Ou seja, que está especializado nessa área, porque eu não estou a desvalorizar de todo esse tipo de medicina, de todo, é super importante. Mas, quando estamos a falar de temas tão específicos, tal como um cardiologista é específico na questão do coração, não é? Aqui é a mesma coisa, é uma pessoa que realmente conhece este conteúdo e que percebe que teres um valor mais alto ou mais baixo, mesmo que esteja dentro da norma, não é? Porque a norma é super vasta, digamos assim, tem um indicador, há uma razão e há algo que tu possas talvez fazer, provavelmente fazer, seja a nível de suplementação, seja a nível de alimentação ou de algum tipo de hábito que tu possas mudar. E por isso, para mim isto foi tão chocante, a mudança na minha qualidade de vida, que eu senti mesmo que eu tinha que trazer isto para aqui e tinha que partilhar este acontecimento, porque acho que pode, espero, incentive e que provoque, entre aspas, uma procura nesse sentido de tentar encontrar um caminho em que o cansaço existe, é normal, faz parte, mas até um certo ponto. E, portanto, normalizar demasiado o cansaço na maternidade ou na vida em geral, mas na maternidade, na minha opinião, pode ser muito perigoso, porque podemos estar a falar de déficits de alguns nutrientes, podemos estar a falar de uma questão de glicose que, neste momento, ok, se calhar não tem um impacto direto ou imediato na nossa vida, mas a longo prazo pode ter uma consequência muito grande, negativa. E, portanto, nós ganhamos conhecimento destas coisas, nós conhecemos o nosso corpo, nós começarmos a ouvir os nossos sintomas e a dar valor aos nossos sintomas, eu acho que é mesmo muito importante. Porque aquilo que eu tenho vindo a aprender também, e é engraçado que há muitos digamos, também professores espirituais que falam disto, que é o teu corpo acaba por ser uma representação do teu ser, não é? Tu estás a viver dentro deste corpo e o corpo vai dando sinais. E o que acontece é que às vezes chega um ponto em que é uma doença muito grave, porque nós não a ouvimos até então. Portanto, eu sinto mesmo cada vez mais, eu acho que o ouvirmos o nosso corpo, ouvirmos e reagirmos às dicas e aos pontos que o nosso corpo nos vai dizendo é mesmo muito importante. Por isso, não desvalorize o cansaço. Às vezes não chega só a relaxar, às vezes não chega só a meditar, às vezes é preciso uma intervenção mais profunda com alguém que seja da área e que perceba do tema verdadeiramente. Por isso, espero que este episódio te motive nesse sentido e que, se fores uma pessoa que esteja muito cansada, que em breve te possas sentir melhor. Até breve e obrigada! Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!